Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. No início desse culto, eu gostaria de ler uma parte da oração de Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 11 ao verso 14. Que seja esse o espírito de cada um de nós para entrar na presença do nosso Deus. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém? Pai, nós te adoramos nesse momento, ó Deus. Te louvamos porque Tu és o nosso Deus. Aceita, Pai, a gratidão de cada um de nós. Através dos cânticos nós vamos entoar daqui a pouco. Como diz Davi, tudo é Teu, Pai, e das Tuas mãos te damos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, que bom, né, que estamos mais uma vez aqui, podendo louvar ao Senhor, adorá-lo. E eu convido você aí a vir conosco. Vamos adorar, vamos louvar, dizendo ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez para te louvar, te exaltar. Amém, amado? Amém. Glorificar o nome do Senhor. E você também, glorifique conosco. Vamos louvar, vamos criar um momento de adoração ao nosso Deus. Amém? Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, com sua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar,
coração aqui essa noite, Pai. Desperta o coração de cada um, ó Pai, para te louvar, te exaltar, ó Pai. E te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Deus. Como é precioso, irmãos. Como é Precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado cantamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. aliança do Senhor. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar, Para te pedir. e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Nós somos um, amém? Amém. Nós somos um. Amém. A comunidade evangélica missionária é um. A Amém. igreja do Senhor Amém. é uma. Amém? Amém. Bênção e honra. O Senhor tem bênção para nós. Amém, irmãos? Amém. Bênção e honra, Poder e glória pertencem ao Rei dos Reis. Todos os povos, toda a criação adorarão nosso Rei. Toda língua confessará sua grande glória. Todos
prostramos, Pai. Nós nos prostramos diante de Ti, Pai. Tu és digno, Pai, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor, Pai, está, Pai, no Seu trono, Pai. O Senhor governa, Senhor, sobre todas as coisas, Pai. Aleluia, Senhor, Tu governas, Pai. Tu estás acima de tudo, Pai. Acima de tudo, Senhor, acima de todos, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias, 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 glórias ao Teu nome, Senhor. Santo, santo, digno, digno, poderoso, 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 maravilhoso, maravilhoso, tremendo, Pai. Deus de milagres, Senhor. Deus de milagres, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Glórias, glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Ser adorado, Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. ser adorado. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando a Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor de Ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando a Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva. Como a Bíblia necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. A minha alma ao Senhor louva.
está aqui, Pai. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Pai. Não há nada mais importante que isso, Pai. É verdade, Pai. Pois quando o Senhor, Pai, estava, Pai, para subir, o Senhor disse, Pai, que deixaria conosco o Consolador. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. É por isso que aguentamos, ó Pai, viver nesse mundo, Pai. Porque o Teu Espírito está conosco, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Por isso queremos te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Ei, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça, Ministrando sua graça e amor. os feridos de alma são curados, Os cativos e oprimidos livres são. os enfermos e doentes são sarados, Pois o Espírito de Deus está aqui. pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Olha, Senhor, em espírito e verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono,
Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, 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 lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, lindo, lindo, lindo é o Senhor, Pai. Lindo, glórias a ti, Pai. Ó Deus, prepara nossos corações, Pai, a tua palavra, Pai. Amém. Te agradecemos por esse momento, Pai, de Amém, poder te Senhor. louvar Amém. e te adorar. Obrigado, Senhor. Recebe a adoração do teu povo, Amém, Pai. Pai. Recebe esses louvores, ó Pai, Amém, Senhor. que fazemos para o Senhor, Pai, de coração alegre por estarmos aqui com o Senhor. Pai. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de dar um nome à mensagem dessa noite, um tema. Há sempre uma pedra no nosso caminho. E quando a gente fala de pedra, a primeira coisa que nos vem à mente é dificuldade, obstáculo, lutas. Sim, tem essa conotação também. Mas você sabia que há muitos textos na palavra de Deus onde a pedra é uma bênção? Então nós vamos dividir a mensagem em duas partes. Na primeira parte, quando ela é uma bênção e quando ela deve servir de modelo para nós. E na segunda parte, quando temos que vigiar para não sairmos dos caminhos do Senhor. Vamos ter a primeira parte. Ela é a base, ela representa a base da nossa fé. Quando Pedro diz a Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus em seguida diz a ele, em Mateus capítulo 16, verso 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Há uma corrente que diz que Pedro é essa pedra. Não. Foi a declaração de Pedro que levou Jesus a dizer isso, porque o fundamento é Jesus, a pedra de esquina é Jesus. A pedra de esquina é Jesus, a pedra angular, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Porque se Pedro fosse a pedra,
Logo em seguida, no verso 23 do capítulo de Mateus 16, Jesus dá a entender que ele vai ser oferecido como holocausto. E Pedro diz, não, de maneira nenhuma, Senhor. Também Jesus não chama Pedro de Satanás, mas aquilo que ele fala. Veja que Jesus diz para Pedro, no versículo 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, Jesus é o fundamento, Jesus é essa pedra. E também, lá em 1 Pedro 2,5, o apóstolo diz que nós somos pedras vivas no edifício de Deus. Olha que coisa linda esse versículo. 1 Pedro 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O poeta Michel Quast, ele compara cada um de nós como um tijolinho do edifício. Às vezes o tijolinho está embaixo, ou está no meio, ou está em cima, não importa o lugar, mas ele está ocupando ali um espaço. Você e eu somos pedras vivas. Pedras significa, nesse caso, a declaração de fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Messias prometido. Mas pedra também tem a conotação de rochedo, livramento e segurança. Isso aparece em muitos salmos. Eu vou citar dois apenas. Salmo 62, verso 6. Só Ele é a minha rocha, diz o salmista, e a minha salvação. E o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Pedra como segurança e livramento também. Já do Salmo 40, verso 1 e 2. Veja o que diz o salmista, esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quando me ouviu e quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama e colocou-me os pés sobre uma rocha. Pedra no sentido de livramento, segurança. Também pedra no sentido de aquela que derruba gigantes. E aí a gente lembra de Davi, né? Quando Davi luta com Golias. Vamos ver esse texto lá em 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. E o que Davi fez? No verso 49, ele mete a mão no alforje, no estilingue dele, né? E tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Põe o gigante na sua vida. Às vezes um desemprego, problema financeiro, uma perda, uma depressão, uma tristeza, um abandono, seja qual for o gigante da sua vida, não diga a Deus o tamanho dos seus gigantes. Diga aos gigantes o tamanho do seu Deus. Amém? Vamos continuar. Pedras como memoriais, como lembrança. E aí a gente vai se referir lá a Josué capítulo 4, de 1 a 3, quando ele atravessa o Jordão e as águas se abrem. Ele se atravessa com a arca de Deus. Veja lá o que diz o texto. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Pedra como memorial, como lembrança. E no verso 6, por que isso? Por que Deus deu essa ordem para Josué? Para fazer um monumento com 12 pedras. Lá no verso 6 está explicado. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, que vos significam essas pedras?
Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E o que significa a ceia? Também é um memorial. É lembrança. Quando a gente toma a ceia, a gente lembra daquele versículo de João 3,16. Porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada vez que participamos da ceia, que é um memorial, a gente se lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Isso vem de geração em geração, como diz o Salmo 78, 3 e 4, memorial para as gerações futuras. Olha o que diz lá o Salmo: o que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à futura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Pedra no sentido de memorial. Vamos continuar. O significado de pedra como bênção. Pedras como travesseiro. O que é travesseiro? Quando a gente fala em travesseiro, lembra de quê? Descanso, meditação. E um caso clássico disso, né? E algumas pessoas falam, mas como pode uma pessoa colocar uma pedra como travesseiro? Foi o caso de Jacó. Quando ele teve aquela visão dos anjos subindo e descendo através da escada. Veja lá, Gênesis 18, 10 a 13. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. Eu acredito que ele colocou ali, né? Havia muitos panos, muitos tecidos. Eu acho que ele forrou a pedra, claro, né? Mas tudo bem, ele colocou a pedra como travesseiro. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra escutou, que a terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência, como travesseiro, como descanso. Salmo 4, versículo 4, dá essa conotação de travesseiro como repouso. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Uma vez eu vi uma frase que eu gostaria de repetir. Deus fala muitas vezes através do sono. E a frase é o seguinte: sono é a esperteza de Deus para falar conosco quando não consegue falar com a gente acordado. Vamos continuar. Pedras que falam. Sabia que a pedra fala? Em alguns casos, sim. Veja lá, Lucas 19, 39 e 40. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que significa pedra clamando? Irmãos, quando nós não anunciamos o Evangelho, de uma forma ou de outra, Deus tem planos para que aquelas pessoas que não conhecem a Deus anunciem o Evangelho. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus deu essa missão para nós homens, nós seres humanos, para fazer. Paulo, uma ocasião, escreveu lá em Filipenses, quando ele viu que havia pessoas ali que, por vaidade ou então para competir, para alguma coisa assim, começaram a evangelizar. E Paulo, olha o que ele diz ali, Filipenses 1,15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. No versículo 18, ele diz: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também por isso também me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Pedras que clamam. Eu me lembro da conversão de um jovem que esteve conosco um tempo, o nome dele era Milton, e ele era muito contestador, como muitos são aí, né?
E certa vez ele ia para casa, saiu da sua república e ele encontrou um bêbado. Ele viu que aquele bêbado tinha assim, era tão jovem e ele ficou com assim, misericórdia daquele e resolveu conversar com ele. E naquela conversa, o bêbado disse a ele: olha, um dia eu fui uma pessoa útil para a sociedade, eu servi o meu Deus. Fui atrás dos vícios, dos prazeres deste mundo, olha onde eu estou agora. Tome cuidado para você não fazer exatamente o que eu estou fazendo. E naquela conversa, aquele bêbado que tinha sido um crente desviado, pregou o evangelho para ele. E ele se converteu. E durante o tempo que permaneceu conosco, ele foi uma bênção. E quando ele era chamado para contar o testemunho, ele disse assim: eu me converti através de um bêbado. Pedras que clamam. Não é o modo usual de se pregar o evangelho, mas Deus tem os seus propósitos. Como Paulo disse em Filipenses, se não for de um jeito ou do outro, Deus vai ser glorificado. Pedras que falam. Bem, vamos passar para a segunda parte agora. Quando a pedra se torna um perigo. Quando se torna um perigo. Então, a primeira coisa, coração de pedra. Você já tem ouvido isso, né? Ezequiel 11:19, veja lá o que Deus promete. Dar-lhe-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Sabe, o primeiro transplante de coração no mundo foi feito na África do Sul, o Dr. Barnard. Eles falam que foi o primeiro transplante. Não, o primeiro transplante foi esse de Ezequiel aqui. Aquele transplante divino, só ele que pode fazer isso. Tirar o coração de pedra. Uma pessoa insensível, uma pessoa que não tem misericórdia, uma pessoa que está nos caminhos e caminhando para o inferno. De repente, dá meia volta e volta para Deus. Porque agora Deus colocou o coração de carne. Ai, irmãos, que coisa mais linda. E o exemplo é Paulo, né? Antes era Saulo. Quando Pedro, o primeiro mártir do cristianismo, estava sendo apedrejado, Saulo estava do lado, consentindo na sua morte. Olha, você imagina como é a morte por apedrejamento. É uma morte lenta, violenta. E Saulo estava ali como se nada tivesse acontecido. E ele também vivia perseguindo os cristãos e levando às prisões. De repente ele tem um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E escutou aquela voz: quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. E aí veio o transplante do coração. Deus coloca no coração de antigo Saulo, agora Paulo, um coração de carne. E ele diz lá em Atos, olha, veja a diferença. Em Atos 20:31, dirigindo-se àqueles cristãos que foram convertidos através do testemunho dele, das palavras dele. Diz assim: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cansei de admoestar com lágrimas a cada um. O homem que não chorava, um homem duro, de repente ele chora por amor àquelas almas que se convertem a Jesus. Amém? Coração de pedra, Deus tire para o coração de carne. Uma outra conotação ruim da pedra. Pedra como separação da morte para a vida. E sabe qual é o texto que nós vamos usar aqui? Lá em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Fazia 4 dias que ele já estava no túmulo morto. Jesus chega, é uma coisa que o homem pode fazer, né? Jesus não fez. Tirai a pedra. Que pedra é essa que separa aquele que está morto daquele que está vivo? São os nossos olhos fechados. A dureza. Né? Quando a gente percebe aquele que se converte e diz assim: por que eu não vi isso antes? Por que eu não... Se é tão boa essa vida com Jesus, por que eu não, até hoje eu não entendi isso? Porque havia uma pedra, uma separação. Né? Quando essa pedra sai, os nossos olhos são esclarecidos, são abertos, e a gente então passa da morte para a vida. Esse texto de Efésios capítulo 2, 5 e 6 diz bem isso que nós estamos falando. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Pedra no sentido de separação da morte para a vida, quando nos convertemos à pedra removida. Pedra no sentido de falta de maturidade, pouca raiz. Como assim? Vamos ler lá, quando Jesus conta a parábola do semeador, Mateus 23, 4 e 6. 4 a 6. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso. Olha a pedra aqui, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O que é isso? Falta de maturidade, de crescimento. É aquele que aceita o Evangelho com muita facilidade, com muito entusiasmo, mas não desenvolve intimidade com Deus. Não tem raiz. E na primeira dificuldade, a primeira decepção, ele atribui a Deus e abandona. Falta de maturidade. Aí a importância de nós estudarmos a Bíblia. Existem muitos métodos para isso, uma delas é a escola dominical. Vamos, por fim, colocar outro perigo de pedra, pedra de tropeço. O que é pedra de tropeço? Falta de testemunho cristão. Uma vez, Stanley Jones, que era um missionário na Índia, ele se dirigiu a Gandhi, Mahatma Gandhi, aquele grande líder hindu, e apresentou o Evangelho a ele, o cristianismo. Ele dizia, olha, o Gandhi ficou impressionado e falou, olha, o Stanley, eu aceito o teu cristianismo, eu aceito o teu Cristo, mas eu não aceito o teu cristianismo. Olha que coisa triste, gente. Porque ele não dava um testemunho. Serviu de escândalo. Em Colossenses 4, 5 e 6, portai-vos com sabedoria, diz Paulo, para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Me lembro quando criança, quando bem jovem, nós éramos muito poucos como cristãos, como crentes evangélicos. E a única maneira de chamarmos a atenção, minha mãe sempre dizia, olha o testemunho. Quando a gente ia sair para a escola, para algum outro evento, olha o testemunho. Olha o testemunho. Gente, como é que as pessoas pensam de você? Você é uma vitrine para as pessoas se interessarem pelo Evangelho de Jesus? Você sabe que a primeira coisa que chama a atenção numa loja, ou num lugar, um banco, é a vitrine. São as pessoas que atendem. São as coisas expostas ali. Se a gente vê um crente alegre, feliz, um crente que paga suas dívidas, é claro que às vezes isso foge ao nosso controle, mas de maneira natural, quando pessoas cumprem, aqueles crentes que cumprem sua palavra. Eu me lembro que eu folheava o jornal há 30, 40 anos atrás e dizia assim, procura-se empregada mineira. Procura-se cozinheira mineira e empregada doméstica crente, que esse tempo chamavam de crente, né? Irmãos, que coisa mais linda. Será que isso será que hoje nós vamos encontrar isso nos jornais? Testemunho. E agora eu termino com uma frase. Deus pode usar até mesmo a mim. Quem diria? Você pode dizer, mas eu sou falho. Sim, todos nós somos falhos. Mas segurando as mãos de Deus e andando no caminho estreito e obedecendo a sua palavra e tendo a intimidade com Deus, sim, nós podemos ser testemunhas. Somos embaixadores de Cristo, como diz Paulo. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai, obrigado a Deus pelos exemplos que as pedras nos trazem através da Escritura. Que possamos, ó Deus, nos inspirar na primeira parte, quando ela é uma bênção, e vigiar para que não entremos, ó Deus, no perigo da segunda parte, quando ela se torna pedra de tropeço,
para que possamos caminhar e chegar ao objetivo final, que é, ó Deus, a conquista da coroa prometida àqueles que são fiéis. Muito obrigado, Pai, por esse tempo, por esse privilégio de compartilhar a Tua palavra. Que seja, ó Deus, motivo de alimento para as nossas almas. Eu oro assim crendo, contando com a intervenção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber agora a bênção, irmãos, né? E todos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Com lutas é verdade, mas segurando na mão de Deus. É um cântico que diz, né? Segura na mão de Deus e vai. Deus está com você, tenho certeza. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uma promessa em Mateus capítulo 28. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que as doces consolações do Espírito Santo nos acompanhem hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia.
bênção e nos braços do Senhor.